Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Estevão Zanin, promotor cultural da Editorial Autografia, e tenho o prazer de estar com vocês aqui hoje, fazendo a apresentação do livro Judy, Meu Amor, de Antônio Damasceno Correia. Muito obrigado a todos e a todas que estão acompanhando essa entrevista, essa apresentação, e principalmente obrigado a ti, Antônio, por ter escolhido a Editorial Autografia como seu editorial e ter aceitado esse convite para fazer essa apresentação online, e fora todo o trabalho, todo o esforço que é escrever e publicar um livro. Eu muito feliz de estar aqui hoje, assim que eu passo a palavra para que Antônio possa se apresentar, e já começamos essa apresentação. Olá, Estevão, muito boa tarde. Deixe-me dizer que tenho prazer também em conhecê-lo e que estou também grato à editora Autografia, por dois motivos. Pela capa lindíssima que me sugeriram, que me agrada especialmente e que tem muito a ver com a história, além de ser uma menina bonita, também tem nas mãos uma flor, que são as tulipas amarelas, que a personagem envolvida na história adorava e, portanto, é muito realista, não é? Além de ser, de facto, muito bonita. Em segundo lugar, também gostava de dizer que o trabalho da vossa revisora ajudou a melhorar o texto, não é? Com a questão das vírgulas, não é? É sempre bom ter um polícia que anda atrás de nós com a questão das vírgulas, mais à esquerda, e isso transforma para melhor, digamos, que qualquer processo criativo. E foi fantástico isso. Foi fantástico. Depois, em relação à apresentação, de uma forma, assim, talvez abreviada, o meu nome já disse, António Damasceno Correia, sou professor universitário, vivo aqui em Lisboa, tenho escrito, digamos que ao longo da vida, obras de outra natureza académica e agora, nos últimos anos, tenho entrado neste novo mundo muito mais aliciante, que é a ficção. E como homem apaixonado pela vida que sou, este livro insere-se muito nesta ideia, não é? De criar dois personagens com visões alargadas, com visões de tolerância, de grande humanismo, e portanto esta ideia de ser apaixonado pela vida é que me permite catapultar-me para estas experiências, não é? Envolventes, de grandes, de um romance que faz chorar as pedras da calçada, como dizia um poeta. É um bocado isso, não é? E, Antônio, é lindo já esse momento, só de começar essa entrevista, essa apresentação, de como a gente consegue sentir, mesmo que digitalmente, que é uma ferramenta que a gente pode usar com sabedoria, ela já está transmitindo essa alegria, essa paixão, e toda essa intenção, esse poder que tem a obra, porque, queira ou não queira, temos ferramentas inúmeras, infinitas, ainda mais com a internet. Algumas a gente ainda não sabe usar, outras estão aí disponíveis, e eu acho que hoje o que a gente está fazendo é disponibilizar essa ferramenta. Judy, meu amor. E eu gostaria de saber, você já comentou que tem essa parte da criatividade, da ficção, dos personagens, e eu acho que eles têm um poder de tem inúmeros poderes. Eu não vou dar muitos spoilers, porque aqui já sabe, quem quiser saber mais vai ter que ler o livro. Mas eu gostaria de saber como começa isso, Antônio. De onde vem esse poder, esse movimento, essa inspiração para poder escrever esse livro em questão, Judy, meu amor? Sim, bom, desde logo a inspiração vem sobretudo da minha curiosidade de interpretar a vida. De tentar ver aquilo que às vezes a realidade nos põe diante e que muitas vezes nos passa despercebido. Estas histórias às vezes abrangentes, de grande amor, em que alguém está quase que destinado a dedicar-se ao outro porque tem por ele qualquer coisa que ultrapassa fronteiras, isto é uma mensagem forte. E deixe-me dizer-lhe que a inspiração começou na minha adolescência. Eu, na altura, era muito novo, tinha uma espécie de diário, eu chamaria talvez mais semanário, mas este desejo de escrever começou nessa altura a querer mostrar que era capaz de interpretar a realidade.
às vezes factos banais da vida social, política à minha volta, mas gostava nesse diário, que era sigiloso, não é? De deixar a minha marca. E isso ficou para sempre. Esta ideia de escrever permanecer toda a vida. E eu, quando terminei o meu curso de Direito, embora eu, enfim, depois acabei por deixar um bocadinho de Direito, dediquei-me mais à gestão, porque sou doutorado em Gestão de Recursos Humanos, mas quando acabei o curso de Direito, publiquei o meu primeiro livro e nunca mais parei. Foram vários livros académicos, comecei, e portanto só agora mais tarde é que comecei a escrever ficção. Portanto, em 2021, quando começou a pandemia, surgiu uma coisa fantástica. E talvez até por inspiração de um grande autor italiano. Há um autor italiano que escreveu no século XIV, o Decameron, que é Giovanni Boccaccio. E ele escreveu um livro que, além de ter muito a ver com a nossa situação pandémica, porque também foi durante a peste negra, e a peste negra foi foi no século XIV, bem mais problemática, dizimou cerca de um terço da população da Europa, dizem que cerca de 100 milhões morreram, é aquilo que se diz os historiadores, não é? Mas, portanto, ele, nesta situação em que toda a gente tinha que viver isolada, ele vai criar, com 10 personagens, 7 raparigas e 3 rapazes, que os fecha num castelo e obriga-os, para passar o tempo, a contar uma novela. Então, eles tinham que contar uma novela, uma história de amor, que, de alguma forma, sensibilizasse os outros. E isto, para mim, quando começou a pandemia, lembrei-me desta história do Decameron e do Giovanni Boccaccio. E pensei que talvez criar uma história dessas pudesse ser uma coisa interessante, não é? E lembro-me que na minha infância também vivi, de alguma forma, uma paixoneta deste género. E agora, entrando um pouco no romance, ele está dividido em 4 partes. Uma que ocorre na adolescência, portanto, os personagens principais têm 12 anos, 12, 13 anos. Depois, mais tarde, vão se reencontrar aos 22, na universidade. Reencontram-se posteriormente aos 42, quando já são profissionais. Ele é um médico, neurocirurgião. Ela é uma criadora, uma artista denomeada, uma grande pintora que fez um mestrado em Inglaterra e, portanto, é conhecedora das novas correntes criativas. E depois, finalmente, a última parte, a quarta e última parte, é passada já quando eles são cinquentões, sexagenários. E, portanto, no fundo, é nestes moldes que eu vou criar esta história, que tento ser absorvente de uma paixão que, como eu dizia de entrada, faz chorar as pedras da calçada. Porque às vezes há coisas que são tão fortes, são tão arrebatadoras, que às vezes pensamos, mas será que por amor eu era capaz de fazer aquilo? Às vezes questionamos, não é? Mas ele fazem ambos. E cada um deles, dentro da sua sensibilidade, com as suas circunstâncias, mas fazem de forma diferente e de uma forma mutuamente inacreditável, não é? É incrível, que eu daqui a um bocadinho, se quiser, posso contar com mais pormenores. E, Antônio, só de escutar já como vai surgindo, como vai nascendo o Judy Meu Amor, eu me lembro da necessidade que eu diria que temos como seres humanos, mesmo que às vezes esquecida, do parar, do pensar, do criar e do imaginar esse poder que tanto o amor pode ser, a sensibilidade e esse provocar, porque queira ou não queira, e eu espero que o nosso trabalho, o seu, o meu, seja um trabalho que possa provocar as pessoas de algum modo e dizer: olha, aconteceu uma pandemia a nível mundial para dar essa pausa e dizer: pessoal, vamos dar uma respirada, vamos questionar algumas coisas, vamos ver algumas coisas. E daí, quando existe isso a nível global, a gente para pensar. Mas logo, tudo volta para a normalidade, tudo volta para uma espécie de rotina, e algumas pessoas, geralmente, mesmo assim, com o que aconteceu, não se dão o tempo para pensar, para questionar. E logo vem Antônio Damasceno Correia, cria um livro, escreve e traz isso para as pessoas. E até eu gostaria que as pessoas que estão vendo isso, que sejam sensibilizadas, que gostem, que possam também compartilhar, ou se não for essa entrevista, se não for um livro que vocês se inspirem
com a obra de Antônio, que vocês mesmos sejam essa semente, essa proposta. Porque falando de Judy, meu amor, já começou a história, a gente sabe pouco, mas a gente já está falando de amor, um amor que... Será que eu seria capaz de fazer isso? Será que não? Até onde o ser humano é capaz de chegar? E muitas vezes a gente deixa de pensar, de imaginar, ou ver qual é o nosso potencial, porque escrever uma história é deixar o nosso potencial livre, sem limites. E depois essa história se publica, pode chegar a outras pessoas. E eu gostaria de saber, é uma pergunta um pouco mais pessoal, a gente vai abordando outras coisas. Qual que é a sensação, Antônio, de Judy ser aceita e ser publicada? Como foi para você? Como recebeu essa notícia e como recebeu o livro em mãos? Conta um pouquinho desse momento. O livro, como disse há bocadinho, foi uma agradável surpresa, porque de facto a capa está excelente e corresponde exatamente à ideia que o livro tenta transmitir. Mas quanto ao significado do próprio livro e à mensagem que ele procura transmitir, tem a ver com esta ideia do humor. Que o humor vale a pena, que o humor ultrapassa barreiras, que o humor perdoa tudo e que, sobretudo, que o humor não se confina a credos, a bitolas políticas. O humor é de tal forma abrangente e de tal forma importante nas nossas vidas que nos pode fazer virar situações dramáticas, como é o caso desta personagem. Ela está, na parte final da obra, tem uma doença, uma esclerose múltipla, parecido com a Parkinson, com o Alzheimer, e toda a gente acha que esta doença é incurável, mas é graças ao humor, à resistência que ela também põe fisicamente para querer ultrapassar os limites da ciência, e depois também ao namorado, depois mais tarde marido, que é médico, que a vai tratar, que está de tal forma empenhado que deixa de trabalhar parcialmente na clínica e no hospital para se dedicar totalmente a ela, a querer mostrar que com a força do amor, com a ideia de que nós nos devemos agarrar à vida porque é ela que é importante, que nós podemos ultrapassar quaisquer barreiras, nomeadamente até as barreiras dos limites da ciência, não é? Que diziam antes que não era possível curar e que aquela situação era perfeitamente inultrapassável. E é isto que é o significado do livro. É a mensagem que procura, de facto, dilucidar, transmitir, é que o humor ultrapassa tudo. O humor é tão forte que ultrapassa qualquer barreira. E é isso que eu procuro transmitir. E é muito diferente, Antônio, a gente escutar essas mensagens. Pode ser num cartaz na rua, alguém que repete, alguém que está gritando na rua, do que sentar e conversar com alguém que a essência, que o que está expressando é o que ele acredita de verdade, que é o que está acontecendo aqui agora, de dizer, pessoal, não é brincadeira, não é clichê, eu não estou vendendo nada para vocês, eu estou dizendo que o amor supera tudo, ele tem esse poder, e mesmo que pareça um recurso ah, clichê, assim, o clichê é uma coisa que a gente já sabe, que a gente diz tanto e repete. Se a gente parar para pensar e escutar pessoas como Antônio, a gente vai ver que é verdade. Então, a gente tem esse poder. Tanto que o Antônio está presenteando a gente agora com essa mensagem de um jeito criativo, um jeito artístico, com o livro de Meu Amor. E eu até... Agora tem a parte também trabalho, que a gente vai trabalhando, que queira ou não queira, o amor também é um trabalho, o amor, como a gente comentava antes, pode ser essa montanha que a gente quer estar lá em cima, mas tem que subir bastante, tem que trabalhar, tem que cair, ralar o joelho e chegar lá. E agora, também eu acho que isso é uma parte que a gente tem que recompensar as pessoas, porque eu li uma vez, nem me lembro aonde, mas eu fiquei com a mensagem, que antigamente convencer as pessoas que o amor é uma moeda de troca que tu dava e perdia. E nesse livro ele dizia, não, o amor é uma moeda de troca, quanto mais tu dá, mais tu tem. Tu tem 2 de amor e tu dá 2 de amor, tu fica com 4, e a pessoa fica com 2 a mais, que é uma moeda viral. E esse amor que o Antônio está passando para nós com o Judy, meu amor, eu acho que vocês também, que estão assistindo essa entrevista, podem retribuir. Como? Quem tem a oportunidade,
fala com o Antônio, dá feedbacks, críticas construtivas, elogios sinceros, dizer o que aprendeu, o que sentiu com essa obra. E depois também a gente tem que, o amor a gente tem que espalhar, mais que vírus, que qualquer outro vírus, então o vírus faz bem. Então compartilhem com outras pessoas, de presente de aniversário, amigo invisível, Páscoa, Natal, o que quiser. Podem compartilhar esse amor em forma de livro. Até para quem não tem, aqui embaixo na descrição do vídeo a gente vai falar um pouco sobre Judy e meu amor, um pouco sobre o Antônio e vai estar o link aí. E quem tiver o privilégio de encontrar Antônio, autógrafos, dedicatórias no livro, não percam essa oportunidade. E eu queria saber, Antônio. Deixa-me só dizer, Estevão, deixa-me só interrompê-lo. Além de facto, podermos partilhar, eu acho que vivendo a história, lendo-a e interiorizando a história, já é em si penso eu, que uma mais-valia. Porque é utilizando aquela famosa frase do Humberto Eco, não é? Que nós, vivendo a experiência de um personagem, vivemos várias vidas ao longo da vida. Não vivemos só a nossa, não é? Temos a felicidade, e quem lê tem essa grande compensação, que é metermos na vida de outras pessoas, tornarmos até mais tolerantes, aceitarmos mais os outros, conhecemos mais realidades e, sobretudo, conhecemos paixões sem fim, não é? Desde que o personagem, de facto, nos transmite essa chama, que é, como dizia Camões, um amor que arde sem se ver, não é? Que é uma coisa enorme, não é? Forte. E só quem já sentiu vai saber o que é isso. Então, esse fogo arde, arde, queima, mas também ele esquenta. Geralmente ele esquenta mais do que queima, assim. Então, fica a recomendação dessa sensação para vocês que querem se aprofundar. E eu gostei de um ponto que você tocou sobre os personagens, sobre quem a gente vai encontrando na obra, tanto Judy como o amor da Judy, essa pessoa que vai cruzando com ela em diferentes partes, etapas da vida, aprendendo a amar, aprendendo a ver outras perspectivas do amor. E eu queria saber, Antônio, os personagens da obra, tanto a protagonista como quem vai aparecendo, são baseados e inspirados em pessoas reais ou são totalmente ficção? Isso é uma excelente pergunta, é uma excelente pergunta. Eu sou, sou este personagem da parte inicial. Como há bocadinho dizia, há 4 partes digamos que a obra divide-se em 4 partes. A primeira é totalmente verdade, é baseada em factos reais. E estes 2 personagens, eu tive a sorte de, digamos que, utilizar os pés deste personagem, que se chama Tomás, e que conhece no colégio uma colega acabada de chegar dos Estados Unidos, que é uma filha de imigrantes, e por quem se apaixona. Portanto, esta paixão adolescente aos 12 anos é totalmente assente em casos reais. E depois há muitos episódios ao longo da primeira parte do livro, malandrice, enfim, coisas que acontecem num colégio, não é? Reuniões entre os dois, beijos, cartas. Tudo isso foi verdade. Ainda hoje eu guardo, é curioso, já passaram tantos anos, hoje guardo ainda essas cartas, porque foi um amor que me ficou para sempre. É evidente que tudo o resto, a partir daí, aos 22, aos 42 e mais tarde aos 55, tudo isso já é ficção, não corresponde à realidade, mas eu, digamos que utilizei as asas da verdade ocorrida na adolescência para poder voar e poder criar um cenário como se de facto fosse verdade, como se eles tivessem vivido toda a vida apaixonados. Porque, no fundo, aquilo era uma paixão que tudo levava a crer que iria dar certo para o resto da vida. Mesmo sendo eles personagens tão distintos. Ela é uma personagem que tem um amor enorme, tem uma capacidade de amar não só o seu namorado como todas as pessoas do mundo, e é capaz de se dar, e tem é uma mulher que também tem a sensibilidade à flor da pele, e é capaz dos piores das coisas, às vezes mais negras e as depressões, mas também é capaz de amar sem limites.
e tem essa facilidade de amar toda a gente, de se dar, de ser aberta, de ser tolerante. Ele é um bocadinho mais fechado, mas aprende com ela também a dar-se mais. E aprende com ela uma coisa importante, é que o amor, independentemente das diferenças que eles tinham, políticas e religiosas, porque ela vem lá de Inglaterra, o pai é inglês e, portanto, tem uma religião diferente daquela que ele tem, como aqui católico, e, apesar disso tudo, eles dão-se sem limites. E é isso que é a força do humor. Não tem obstáculos, não tem barreiras, não tem fronteiras, não tem, digamos que, limitações. Eles conseguem, apesar de tudo aquilo que acontece na vida deles, e são muitos os episódios, conseguem ultrapassar e dedicarem-se um ao outro com uma energia que é quase invulgar encontrar, não é? Mas essa que é a lição, é a força do humor. O humor sem limites, o humor que ultrapassa tudo. Essa é que eu acho que é a força fundamental do humor. E tem uma coisa que eu gosto também de pensar, que muitas vezes a gente escutou, viu filmes, histórias, contos de fadas desse amor para toda a vida e que ele funciona perfeitamente. Se conheceram, beijaram e foram felizes para sempre. Sem contar essa parte do, e daí tiveram um término, daí tiveram alguma briga, passaram algumas coisas e pelo amor, pela persistência, por seguir, deu certo. Então, eu acho que tem essa mensagem do amor também. Eu imagino que só quem amou e foi amado e segue amando, sabe que já deu certo. O que vai acontecer daqui para frente ou não, a gente não sabe, mas por ter passado por essa experiência, deu certo e que bom que a gente consiga transmitir para essas outras pessoas. E que seja isso, como eu disse, viral, sentir essa coisa, esse amor da Judy, de Tomás e de todas as pessoas que vão passando nessa linda história e poder sentir depois que transmita mais para frente. Eu gostaria de saber... Faz-me lembrar um livro, agora lembrei-me de repente, Os 100 Anos de Solidão. É também isso, não é? Ele conhece uma mulher, apaixona-se por ela, ela não pode casar com ele devido às condições sociais, não é? Que eram totalmente diferentes. Vai casar com um médico, mas ele espera por ela 50 anos. E é também uma história de amor, e claro que é com um autor e com um livro que é clássico, é uma referência. Mas é um bocadinho disso que eu tentei, com a minha sensibilidade, tentar dizer que, de facto, isso pode existir. Claro que também nesta novela, neste romance, há 4 períodos. Cada um deles tem cerca de 1 ano de vivência. Portanto, também é mais fácil perpetuar esta história de amor, esta curiosidade, não é? Esta cobiça pelo outro. Mas, de facto, pode-se, e há muitos casos em que se pode sustentar a ideia que o amor é uma paixão para toda a vida e que se consegue. Claro que há sempre períodos melhores e piores, mas havendo um verdadeiro amor, pode-se permanecer com ele uma vida inteira. Estou convencido disso. Com certeza, esse amor que é o que a gente falava antes, que a gente dá, mas a gente só de dar, a gente já está se recarregando. Então, esse amor ele não termina, ele é exponencial. E, Antônio, para as pessoas que... Tem algumas pessoas que já, só pelo amor, disseram, eu quero esse livro para mim, eu quero conhecer a Judy, todos os seus amores, conhecer outras versões do amor e já estão convencidos, mas temos vários tipos de pessoas. E algumas são mais técnicas, querem mais detalhes. Eu gostaria de saber, Judy, um gênero, ele se encaixa num gênero literário específico, eu vou para uma livraria, estou numa livraria procurando Judy, meu amor. Em qual categoria, em que gênero literário eu vou encontrar a sua obra? Muito bem. Bom, há aquela, se quiser, tripartição clássica, não é? Dos romances, não é? Narrativo, se quiser, lírico e dramático. O Judy, este romance é fundamentalmente narrativo.
Digamos que mas também tem um pouco de lírico, porque o narrador atende também muito às emoções dos dois personagens principais. Portanto, eu acho que há um narrador, há uma descrição, mas também tem muito de lirismo. E depois, dentro do ponto de vista da estrutura, é um romance, não é? E ao nível temático, de facto, é uma história de amor. Esta história retumbante, não é? Que eu procuro que seja, de facto, absorvente, não é? E que nos faça viver. Mas que não seja, se nós nos pusermos nos pés na leitura destes personagens, viver esta vida, não é? Durante algumas horas, para utilizar a expressão de há bocadinho do Eco, do Humberto Eco, viver esta vida e ter uma segunda oportunidade de conhecer outras coisas, de ver outras coisas. E ter esta ideia de que não há limites, que a vida não nos deve criar palas e não nos deve obrigar a ver de uma determinada forma, que há outros modos de nos tornarmos mais tolerantes, mais abertos. E esta paixão entre eles é de facto isso. Porque ela é uma mulher capaz de amar este mundo e o outro, e portanto ela de facto vai traí-lo algumas vezes, mas ele aprende muito e tenta saber porque é que ela, de facto, em alturas cruciais, acabou por abandonar o barco que eles pensavam que seria para toda a vida. E no final vai-se perceber que ela tem uma razão mais do que sólida para ter uma determinada forma de atuar. É que ela foi, na adolescência, violada pelo pai. E isso vai marcá-la para toda a vida. Ela nunca vai esquecer que não se deve às vezes confiar totalmente nos homens, não é? E ela só vai revelar isto na altura ao Tomás, portanto, na altura já é marido, já no final da vida, porque ela sempre teve muito pejo, muita vergonha em confessar isto, não é? Que o pai tinha violado e que tinha cometido este crime hediondo, mas que passa a justificar tudo. Esta dificuldade às vezes de aceitar limites, muitas vezes de duvidar de amores que à partida lhe parecem fidedignos e que ela tem receio de aceitar. Mas ela é uma mulher que tem uma capacidade e uma envolvência que vai marcá-lo a ele. E ele, de alguma forma, a ela. Portanto, há aqui um cruzamento, não é? Eles os dois acabam por mutuamente se convencerem de que esta forma de amar não tem limites. E que o amor pode ultrapassar quaisquer barreiras, não é? Sejam elas as religiosas, como eles tinham, as políticas, porque ele era um homem mais à esquerda do que ela, e até sociais. Ela era uma mulher, era uma rapariga que tinha mais possibilidades sociais, portanto, era mais rica, se quisermos, e nada disso fez com que ele pudesse estragar esta ideia de relacionamento, não é? Porque o amor, como digo, e já estou a ser um bocadinho enfático nisto, mas é porque ele não tem limites. Acaba por ultrapassar quaisquer barreiras que se possam colocar. Isso parece-me que é o mais fascinante. E eu vou escutando, eu quero conhecer cada vez mais Judy, mais toda a história que está acontecendo nesse livro. Mas a gente também não pode entregar tudo de bandeja, assim, para as pessoas que estão vendo a gente. A gente está falando de literatura, a gente está conversando bastante a respeito. Mas vamos voltar para a parte literária. Eu vou fazer um pedido para você, Antônio. Que parece? Se Antônio lê um fragmento da obra, uma passagem para compartilhar comigo e com todas as pessoas que estão aqui hoje. E depois, só para ficar com esse gostinho de conheci, mas quero mais. Ok, eu então vou aqui do livro, não é? Que já estamos a falar. Vou então ler um pequeno. Eu, se estiver de acordo, Estevão, vou ler três curtos fragmentos. Três curtos fragmentos que têm a ver com cada uma das partes em que se divide o romance. A primeira parte, este primeiro excerto, é quando eles têm 12 anos, na adolescência. E tem a ver com a forma como a Judy é vista no colégio, a percepção que os colegas, tanto rapazes como raparigas, têm dela. Judy, como gosta de ser chamada, elegante e de fisionomia atraente,
depressa se torna vedeta da turma. Não obstante o forte sotaque inglês, é consistentemente cobiçada pelos rapazes. Com uma fama da forasteira depressa ultrapassa fronteiras, os colegas de turma vizinhas atropelam-se no intervalo para vê-la atravessar o corredor. Se não há professores ou funcionários por perto, largam as larachas do costume, que se delicia a ouvir. Judy, contigo até ao céu. Ou fazias-me feliz. Um deles, mais refinado, considerando-a bela e magnificamente esculpida, pretende torná-la uma lenda viva. Graças às pernas direitas, lembrando requintadas colunas de mármore polido, propôs um abaixo-assinado a enviar à Unesco para declará-la Património Imaterial da Humanidade. Mas há quem não lhe perdoe por concentrar os olhares. As condiscípulas não consentem verem-na no pedestal e engendram formas de apiá-lo. Troçam e fazem tudo para humilhar. Odeiam-na por ser alegre, desprezam por ser feliz, cobiçam-lhe os vestidos e gozam para minar a capacidade de encantar. Vendo nos cabelos o atributo favorito, alcunham-na melenas cor de tomate para retirar protagonismo. Preteridas da crista da onda, pelo charme da novata, inventam pretextos e consideram-na peneirenta. Gozam por ser bilingue, imitam com escárnio palavras expressadas com dificuldade, têm risadas disparatadas para abalar e não tardam a inventarem conspirações para desacreditá-la. Com instintos mesquinhos, não descansam enquanto não a abalroam. Seguem a tradição de se comportarem como toneladas de pessoas que procuram roubar a auréola de brilho das rivais. Portanto, isto é num período em que eles têm 12 anos. Depois, já quando eles têm 22 e se encontram, por mero acaso, na universidade, na cantina da universidade, eles conversam um bocadinho, estão ambos estranhos, não é? Por se reencontrarem, e é este extrato agora dessa altura. Sorridentes, distendidos, inundados de recordações, descem o relevado dentro da Faculdade de Psicologia e a Torre do Tombo. Tomás não perde a oportunidade de vê-la sensual e recheada de atributos. Bamboleia as ancas de forma atrativa, como na adolescência, e assemelha-se a uma ampulheta. Corpo bem torneado, forte em cima, cintura delgada e finalização de deusa grega. Para evitar ser apanhado em flagrante e não permitir que sonhe a observá-la, reata a conversa com improvisos de máquina de costura de ponto pequeno. Judy mantém a trajetória de colagem e, ao fim de pouco tempo, volta a ganhar intimidade. Com olhos encostados aos dele e desejosa de os engolir, se reitera sentir-se feliz por reencontrá-lo. Observando de soslaio, diz ter concretizado a aspiração dos últimos 10 anos. Parando e obrigando-o a estancar, balbucia com aparente sinceridade. Sempre tive a impressão de me faltar a tua presença. Se não aparecesses, não me prenderia a ninguém. Poderia ter um affaire, mas nunca um compromisso. Depois vão reencontrar-se mais tarde, não é? Quando já são cinquentões, já são... Ela vai procurar um médico, Tomás, porque ele é neurocirurgião, ela tem uma doença, que é a esclerose múltipla, e tem a ver com o estado em que ela se encontra, que é um estado doloroso. Esta parte é difícil. A esclerose múltipla dá-lhe um ar de zangado com a vida. Recolhida numa espécie de concha, esfarela a memória e afugenta o afeto. À medida que a energia se esgota, é-lhe diagnosticada uma depressão profunda. A enfermeira, a cabeleireira e a esteticista dão lugar à presença quinzenal de um psiquiatra, que a ajuda a interpretar o impacto da enfermidade. O estado de abatimento físico ao longo de 2 anos fala perder lucidez, seguindo-se indolência e apatia. Os misteriosos desígnios da natureza humana fazem transitar a confusão ocasional para um estado quase permanente de falta de sensibilidade. Com a privação fortuita de raciocínio, deixa de reconhecer e transmitir emoções, perde força no corpo, tem dores crónicas, comportamentos repetitivos, andar cambaleante
e a boca goteja como cano envelhecido. Emite guinchos que provocam melancolia a quem observa e vive como uma gata em perpétuo alheamento, não esperando nada de ninguém. Aflige a alma só de vê-la e, como trovão curto, anuncia um trágico desfecho. Não tem sonhos, nem saudades. Limita-se a procurar o sol no interior da casa ou o chilreio da passarada em ramos de árvores fronteiriças e, quando se assoma à janela, os traços fantasmagóricos aparentam um veleiro à solta em oceano conturbado. Ao comemorar 59 anos num restaurante acolhedor da cidade, confidencia sentir-se um farrapo humano. Embora o marido não regateie esforços para inverter a tendência galopante, sofre um rude golpe ao conviver com a falta de consciência e padece o martírio de conviver com uma amada acéfala. Pronto, isto é uma passagem algo difícil, mas só para dizer que depois desta situação dura de fragilidade humana, que é a doença, ela vai conseguir recuperar, ele, desistindo da profissão, vai conseguir que ela volte a ser uma pessoa normal, mais apaixonada do que nunca e grata por ele também lhe ter salvo a vida, não é? E, portanto, tem um final, como é possível imaginar, de grande cumplicidade, não é? De mútuo amor. Muito bem, Antônio. Na verdade, é um prazerzão poder estar aqui compartilhando, aprendendo. E para finalizar essa apresentação, essa entrevista, tem uma última pergunta. Eu já tenho a resposta muito clara, mas eu quero saber a tua. A quem você indica a leitura do livro Judy, Meu Amor? A quem dedicar? Indica para quem você gostaria que lesse, que leia o livro. Eu acho que para todos aqueles que duvidam do amor, a todos aqueles que têm dificuldade em aceitar que o amor não os toca profundamente, pessoas de alguma forma amarguradas, não é? Eu diria que, em suma, a todos os apaixonados. Mas também há aqueles que duvidam do amor, aqueles que têm dificuldade em encontrá-lo. Eu acho que lendo histórias como 100 anos de solidão, ou Boccaccio, como há bocadinho dizia, não é? Giovanni Boccaccio no Decameron, são histórias muito envolventes, muito apaixonantes, ou, neste caso, a minha modesta contribuição com Judy e Meu Amor, acho que se consegue catapultar as pessoas para um estado de aprimorado de prazer, não é? De viver a vida em sonho, sempre convictos de termos uma pessoa ao lado com quem podemos partilhar tudo e a quem estamos dispostos a aceitar tudo e a ter perspectivas amplas, largas e não limitadas. E a minha indicação de leitura de Judy, Meu Amor, é para todo mundo, para quem possa ler, escutar, compartilhar, porque eu acredito que eu sou uma pessoa apaixonada e eu me apaixono até por um sorriso, uma música, por outras pessoas, por mim, cada tanto, mas tenho que dizer que no dia a dia, na convivência, no trabalho, às vezes toda a cotidianidade que a gente traz para a nossa vida, a gente deixa de enxergar coisas que a gente sente. E com certeza a Judy, meu amor, vai fazer. Meu Deus, eu tenho uma Judy na minha vida. Ou eu sou uma pessoa maravilhosa com tanta sorte de poder estar vivendo isso. Então, fica aqui indicação de leitura para vocês. Estão acompanhando aqui embaixo está o link, se todavia não tem. Muito obrigado a todos e a todas que estiveram acompanhando essa entrevista e principalmente Antônio, por ter escolhido a editorial, por ter todo esse amor para escrever esse trabalho e agora está hoje aqui compartilhando essa mensagem e com todo o apoio do livro. Assim que um meu muito obrigado. Um beijo, um abraço psicológico. E Antônio, eu passo a palavra, quer se despedir, dizer algo mais? Em primeiro lugar, dizer-lhe que estou muito agradecido pela esta oportunidade que tenho de divulgar o livro, não é? E deixar este convite a que leiam e que possam tirar alguma, se calhar, esta ideia de que o humor pode ser muito abrangente e que não tem limites. Eu acho que gostava que aqueles que duvidam do humor pudessem, enfim, com este desafio de lendo a obra, se calhar mudar o chip que têm, de às vezes ter dificuldade em aceitá-lo.
E com certeza, depois de ter essa mudança de chip, vocês vão ver. Existem já muitos filtros na internet para mudar as fotos, mas esse filtro do chip do amor, ele muda a nossa vida. Assim que fica a dica. Beijão, um abraço. E tchau, tchau, até mais.